Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião Espiritualidade dos indígenos, das religiões indígenas, pede comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. Olá, hebretes, tudo bom com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno e comigo está... Lia Girão. E como vocês sabem, né, esse é o podcast O Hebreu. Sumidas? Sim. Demos ghosting? Talvez. Então, cá estamos nós aqui com uma vibe a lá, oi sumida, quanto tempo? Tipo isso, né, amiga? Só que a gente não é esse macho escroto que te abandona. A gente volta um dia. Isso. Ai. Pra quê? Não sabemos, mas voltamos pra dar um oi. Exatamente. A gente volta com um anúncio importante, né? A gente não só some e nunca mais aparece, né? Então, esse anúncio, até o final desse papo aqui que a gente quer ter com vocês, a gente faz esse anúncio. Mas então, galera, vocês não sabem, eu tava com muita saudade de saudar vocês que nos ouvem, né? Tava com saudade mesmo de bater esse papo, de reencontrar a Lia nesse espaço, de reencontrar vocês também. E aí a nossa ideia aqui hoje é bater esse papo com vocês. Eu ia até dar uma olhada aqui, não dei, quando foi o último episódio que a gente postou. 28 de outubro de 2022. Em plena campanha eleitoral. Então, o episódio número 24, Católicos Queer e a Política. Nós resistimos, né? Foi o último episódio que a gente publicou. E aí a gente queria rapidamente aqui retomar por que a gente deu essa pausa, né? Na época a gente estava com agendas muito corridas, tanto eu quanto Lia. Na época muito por conta do mestrado, que a Lia já estava concluindo, eu estava no processo ainda em 2022, fazendo pesquisa de campo e outras coisas da vida, né? Tava muito difícil manter a frequência do podcast. A gente começou uma campanha de financiamento no Apoia-se que não caminhou. Então, assim, essas coisas também nos desanimaram. Flopou. Essas coisas nos desanimaram um pouco, mas também a gente foi meio que atropelado pelas nossas rotinas. E aí a gente entendeu que a gente precisava dar uma pausa, né? Nesse processo. A gente, num primeiro momento, decidiu que não era do nosso interesse acabar com o podcast e tal, mas é isso, a gente queria dar uma pausa e a gente retomaria no outro momento. Que eu acho que tanto eu quanto Lia, ela pode confirmar, você pode confirmar, né, amigo? Eu achei que essa pausa seria mais breve. Eu achei que a gente voltaria não muito tempo depois, no entanto, cá estamos nós. Mas é isso, amiga, se você quiser acrescentar alguma coisa, mas eu acho que foram esses os motivos, né, que levaram a gente a dar uma pausa. Eu confirmo, né? E eu acho assim que as coisas elas precisam ter começos, meios e fins, e às vezes eles não são bem definidos, e aí a gente vai vendo de acordo com o caminhar da carruagem como as coisas vão acontecendo. E tipo, não falando só do podcast, mas nós temos muitos outros processos rolando nas nossas vidas e acho que o tempo vai encaminhando e elegendo prioridades. Então, o podcast, apesar de ser esse espaço muito massa pra gente e ter tido assim um peso, e eu sei que não foi só pra gente, né, mas de maneira geral, durante a pandemia as pessoas consumiam podcast e a gente estava produzindo, e isso condizia com o nosso ritmo de trabalho e a nossa rotina. Quando isso deixou de estar alinhado dessa forma, acho que essa pausa foi necessária pra gente realmente fazer uma leitura do momento, entender o que estava acontecendo e dar conta das nossas prioridades, que eu acho que isso é o principal, você escolher as suas batalhas. Acho que é exatamente isso mesmo, escolher as nossas batalhas e aquilo, né, de entender que ciclos se encerram, né, por mais que
são coisas que são muito importantes pra gente, mas tem ciclos que se encerram e a gente tem que dar continuidade. Às vezes não é possível continuar um projeto que é importante pra gente, a gente acaba priorizando outros. Às vezes não necessariamente porque é o que a gente prefere, mas é o que a gente precisa e tem condição de dar conta naquele momento, né? Então o Hebreu passou e tá passando por esse período de encerramento de ciclos e de começar coisas novas, enfim, né? Então é um pouco sobre isso que a gente queria falar hoje. Dar satisfação a vocês, hebretes. Mas aí eu também queria aqui com a Lia trocar essa ideia, né? Tipo, o que foi que a gente fez nesse meio tempo de outubro de 2022 pra cá, né? Então, amiga, se você quiser começar, o que aconteceu na sua vida? Óbvio, né? Vai elencar aí os momentos mais marcantes, porque gata, de 2022 pra cá foi muita coisa, se a gente for falar de tudo. Mas o que você quiser compartilhar, amiga, aí aqui com as hebretes, o que foi que aconteceu muita na vida coisa. De Lia Girão, de lá pra cá. Então, vamos lá, vamos por partes. Em outubro de 2022, eu já estava assim no processo de encaminhar a conclusão do meu mestrado, só que isso se arrastou muito mais do que o que eu imaginava e planejava, né? E também aconteceu um negocinho meio diferente, né? Que eu não estava esperando, mas aí aconteceu, né? A gente tem que aceitar, que foi. Eu casei. Só isso. Em A gente casou em 2022, foi, amor? Eu amo. Então, o último episódio eu já tava casada. Já? Olha, não vou entrar nessa discussão do casal de datas. Eu sei que esse é um tema sensível pra casais, lembrar datas. Então, vou me abster. Não, a data eu lembro, só que eu fiz dia 21 de abril, fizemos 2 anos de casados. Como o tempo é traiçoeiro, passa rápido. E, enfim, casei algum dia, tem 2 anos. E, assim, foi um processo muito bacana, muito legal, assim, quem quer casar, case. Casar é bom, forma família. Não vou entrar aqui no tópico que tá viralizando no TikTok, né, das thread wives, as esposas tradicionais. Não é muito minha vibe, mas se encontrou uma pessoa legal, faça isso, vá morar junto. E, enfim... E fora isso, também teve o rolê do mestrado, e aí eu tive também uma surpresinha chata, que foi... Em julho de 2022, eu tive a surpresa de não acordar um dia e minha bolsa não estava na minha conta. Aí eu descobri que, né, minha bolsa tinha acabado. Aí eu chorei por alguns momentos, e aí 1 hora depois que eu passei chorando... Eu arrumei meu currículo e comecei a procurar um emprego. E aí, graças a Deus, eu tive que me submeter a uma unidade de entrevista de emprego e achei um emprego. E aí, assim, foi uma experiência muito massa. Comecei a trabalhar numa escola como professora, fora da minha área, porque eu sou da sociologia e dou aula para ensino médio, mas, na necessidade, eu fui para o ensino fundamental, dar aula de inglês. E, sinceramente, foi muito bom, foi muito legal. E passei 1 ano e meio nessa escola, né? Só que aí aconteceu um negócio muito legal, ano passado, que eu fui convocada no concurso que eu era aprovada desde 2019. Ou seja, passei muito tempo esperando. Eu não escolhi esperar, mas eu tive que esperar, fui obrigada a esperar. E aí eu fui convocada no passado e assumi esse ano. Então, assim, em relação à rotina, ela não melhorou muita coisa. Assim, ainda tá corrido, ainda tô muito cansada, exausta. Mas, como eu havia falado, a gente escolhe as nossas batalhas. E uma dessas escolhas que eu fiz quando nós voltamos a nos falar é justamente priorizar coisas e espaços que por mais que eles exijam, assim, energia da minha parte, eles me façam bem de alguma forma e não viver apenas para trabalhar e ser produtiva, apesar de eu amar o meu trabalho, amo ser professora, amo ter voltado para minha área da aula de sociologia, mas a vida é mais do que isso, né? Então a gente tá aí, ainda estou na igreja, ainda frequento a igreja. Apesar do que digam, ainda sou crente. E não há nenhum problema nisso. Sou uma crente convicta, feliz. E o Senhor é meu pastor.
E é isso, é basicamente isso. Não sei se estou esquecendo alguma coisa, tentei fazer um resumão da minha vida. Adotamos gatos, né? Temos 4 gatos, uma cadela, e isso também suga muito a minha energia. Sem bebês, sem crianças. Por enquanto. Aquelas jogando assim, por enquanto. Tempo, né? Até quando os métodos contraceptivos estiverem funcionando. Mas é isso. Basicamente foi isso que aconteceu na minha vida. E os pormenores nós discutiremos em momentos mais propícios, né? Em Brasília ou em Fortaleza. Que nesse meio tempo nós nos vimos em Brasília. Isso também é importante pontuar. Tivemos um encontro, um acampamento do Hebreu. Amiga, foi ano passado, não foi? Foi em julho do ano passado. A gente até cogitou fazer alguma coisa, mas não tinha condição, a gente não dava. Eu tava louca com várias coisas. Lia tava aqui escrevendo a dissertação dela também, não era, amiga? Foi, verdade. Nessa época eu escrevi pra caramba. De férias escrevendo. E é isso, defendi, concluí o mestrado, finalmente. Saí deste ambiente. Sem muitas pretensões de um dia voltar, mas quem sabe. Vou fazer a ressalva aqui, porque eu defendi, mas não corrigi e enviei ainda. Isso ainda está pendente. Então, se o meu orientador, se alguém da banca estiver ouvindo o podcast, eu estou ciente. Um dia vem aí. O importante é esse título. E você, Lidamar, conte para nós o que rolou na sua vida aí, que você tá cheio de novidades. Cheio de novidades, aquela. Então, gente, aconteceu várias coisas, né? Falando de algumas assim, que eu acho que foram importantes e em alguma medida decisivas também para que a gente chegasse na conclusão que precisava dar uma pausa no Hebreu, né? Nesse meio tempo, de 2022 pra cá, eu mudei de apartamento, mudei de bairro em Brasília. A gente morava num bairro, mudou pra outro. Graças a Deus, pra um lugar muito melhor. Confesso que vocês me ouviram falar várias vezes no podcast do meu ranço de Brasília. Assim, 80% desse ranço foi curado quando eu mudei pro bairro que a gente tá agora. Então, eu entendi que boa parte do problema se chamava plano piloto. Enfim, então isso foi uma coisa importante. Outra coisa, né, foi que nesse meio tempo também, início de 2023, que eu tava ali começando a escrever minha dissertação, né, depois de ter feito o campo da minha pesquisa, eu tive uns problemas de saúde, descobri um problema sério na lombar que eu tô tratando até hoje, né, então isso exigiu que eu começasse ali uma rotina que eu pensei que eu jamais teria, que era de academia. Pois é. A gay tá puxando ferro na academia, ela, Blue Fitter. Nossa, eu fazendo o publi aqui da Blue Fit do nada, né? Mas é isso. Obrigado aí pra academia, pra fortalecer a musculatura, enfim. Nesse meio tempo foi isso, em 2023. Eu comecei a escrever minha dissertação, e aí meio de surpresa abriu o edital pra seleção do doutorado, a gay ainda estava escrevendo a dissertação, parei tudo pra poder estudar e fazer essa seleção do doutorado, no mesmo programa que eu já estava, né? Programa de pós-graduação em Antropologia Social na Universidade de Brasília. E boa parte do meu ano, do começo do ano até metade do ano, foi isso, na loucura do processo seletivo pro doutorado. Fui aprovado, comemorei muito, fiquei muito feliz. Depois veio a loucura de correr para terminar uma dissertação, né? E aí, basicamente, o que roubou minhas energias no ano de 2023 foi isso. Escrevi uma dissertação, fazer uma seleção de doutorado, assim como lia tal hora, fiquei sem bolsa. A bolsa foi embora antes de eu terminar o mestrado, então também tive que trabalhar, fui dar aula numa escola privada aqui em Brasília. E aí agora, no ano de 2024, defendi no dia 15 de março uma dissertação, enfim, fruto da minha pesquisa de campo no mestrado, discutindo relações raciais e branquitude numa casa de umbanda. Modéstia à parte, eu acho que ficou muito bom. Quando ela sair no repositório, eu já mandei ali a versão final, porque aqui o prazo é muito curtinho, assim, 15 dias. Olha, gay, você manda. Senão talvez eu ainda tivesse com ela na gaveta ainda, mas como o prazo era menor, a gay foi obrigada já a enviar. Mas não saiu no repositório ainda. Quando sair, eu boto aí pra rodar no mundo, que modéstia à parte, segundo a banca também, o negócio ficou bom. E aí, no dia... Defendi no dia 15 de março, no dia 18 eu comecei o doutorado, né? Então,
estou doutorando no programa de pós-graduação em Antropologia Social. E aí, falando disso, tem outro detalhe importante, né? Que nesse meio tempo, por conta da minha pesquisa de campo, numa casa de Umbanda, eu fui profundamente atravessado pela experiência religiosa ali também, né? Não só como quem estava pesquisando, mas como uma pessoa religiosa que eu sou. Foi algo que me impactou muito, né? Eu falo um pouco sobre isso no primeiro capítulo da minha dissertação, desse impacto da experiência religiosa. E aí até, amiga, quando eu fui agora revisar o texto da dissertação para mandar para o repositório, eu tive que inserir uma notinha de rodapé que não tinha antes, porque tal hora eu falava assim no capítulo, né? Não sou um bandista, não sou candomblecista, pipipipopopó. Só que a gata agora, né, do final de 2023 para agora... Falou tanto, né? Aquela história. A gente paga pela língua, né? É isso, paga pela língua. Final de 2023 para início de 2024, né? Eu já tava conhecendo a casa de candomblé e aí eu comecei, agora esse ano já, a frequentar essa casa como abiã, né? Abiã é alguém ainda que não é iniciado no candomblé, né? Mas que tá ali como um aprendiz, né? Que tem a pretensão de ser iniciado e tal. Então hoje eu me entendo enquanto uma pessoa de duplo pertencimento religioso, né? Eu continuo sendo católico, mas também me entendo agora dentro da experiência do candomblé, dando esses primeiros passos como abiã num terreiro de candomblé aqui em Brasília. Então é isso, tem essa novidade também, que a gata agora é macumbeira. Nesse meio tempo, por fim, para encerrar essa lista, eu comecei um outro podcast, né? Acho que eu devo ter comentado em algum momento no Hebreu que dentro do espaço do mestrado na UNB, eu sou integrante do coletivo Zoroaster, né? Que é o coletivo de discentes negras e negros da antropologia, né, da pós-graduação em antropologia na UNB. E aí lá dentro do coletivo tem um evento acadêmico que é o Negras Antropologias, que tem uma proposta de discutir pluralidade epistêmica, enfim, valorizar as produções negras dentro do campo da antropologia. E aí a partir desse evento, né, eu idealizei e criei um podcast que chama Negras Antropologias Cast, que estava vinculado ao coletivo Zora, né? Então fica a dica também, se vocês quiserem depois dar uma pesquisada e procurar o Negras Antropologias Cast. Tem alguma novidade sobre isso também depois que eu posso contar. Já que a Rony não tá aqui, né? Eu queria falar um pouco também. Nesse meio tempo, Ronaldo lançou um livro, né? Cansei de Acumular Não Ditos, pela editora Urutau. Se vocês quiserem conhecer um livro de poesias, tá tanto no meu Instagram, eu acho que tem, como tá no Instagram dela também. Depois eu vou dar uma divulgada lá no Instagram do Hebreu. Mas a gata publicou o primeiro livro dela, né? Cansei de Acumular Não Ditos. E a partir dessa experiência da publicação do livro, ela também começou um podcast, né? Que é o Cansei de Acumular. Que tá em stand-by agora também, mas ela quer retomar. Aí foi muito engraçado quando ela foi criar um podcast, que ela disse: eu tô me sentindo a mulher do prefeito. Porque o podcaster aqui de casa é Lidomar. E agora eu tô criando um podcast. Então, se vocês quiserem conhecer o podcast da mulher do prefeito, procura lá depois, Cansei de Acumular. Posso dar uma divulgadinha também com o link pra vocês conhecerem. Então, gente, em síntese, foram essas coisinhas que aconteceram no caminho de lá pra cá e que, né, foram bem importantes na nossa vida, assim. Acho que deu pra perceber que tanto eu como o Lia trouxemos coisas muito potentes, importantes na nossa vida, né? Então, a gente precisava dar essa pausa, mais uma vez fazer as escolhas que a gente fez, entender que ciclos se encerram, projetos se encerram, por mais caros e importantes que eles sejam pra gente, né? Acho que é também sobre isso, é também sobre cuidados, no final das contas. O Hebreu faz parte da rede LGBT Podcasters. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @LGBT Podcasters no Instagram ou acesse lgbtpodcasters.com.br. E aí assim, né, gente? Então, dito isso, o que vem por aí? Será que vem por aí? Sim, vem aí, né? Tipo, a gente... E aí a gente decidiu que, apesar de toda a loucura da nossa rotina, do trabalho e tudo, a gente quer retomar o podcast. Só que isso exige de nós que a gente mude completamente a dinâmica de produção do podcast como a gente vinha fazendo antes, né? Então, quando a gente deu uma pausa na produção do Hebreu em 2022, a gente já estava numa dinâmica de episódios mensais, né? Já não eram mais quinzenais, como era a frequência de que quando a gente começou o podcast em 2021.
E agora o que a gente entendeu, né? De que forma é viável pra gente continuar produzindo o Hebreu? A gente entendeu desde o início, quando a gente começou o podcast, né, amiga? Foi muito numa dinâmica, assim, de um projeto no sentido de que vamos experimentar como a gente consegue fazer. Então, assim, se rolar dessa forma, a gente continua, senão a gente vai adaptando, né? E aí, mais uma vez, o Hebreu tá passando por isso, assim. A gente experimentou essa dinâmica de publicação de episódios mensais e a gente chegou à conclusão de que Lia agora trabalhando, né, professora do Estado na rede pública lá no Ceará, eu no doutorado com outras demandas também, então de que forma é possível a gente continuar a produção do podcast? A gente decidiu que a gente vai trabalhar por temporada, né, uma temporada por ano, a princípio será assim, né? Então, nesse ano de 2024, o podcast vai ter uma temporada com episódios grandes, como a gente já vinha fazendo, de mesa cast, mas também episódios narrativos, como a gente fez uma primeira experiência de episódio narrativo na última temporada, né? Modéstia à parte, eu acho que é um episódio bem interessante sobre a campanha da fraternidade, mas que a gente acabou falando também de laicidade do Estado, da experiência escola, Estado, laicidade, a experiência de pessoas LGBTs dentro desse contexto. Então a gente pretende continuar com esse formato, tanto de mesa cast como algum episódio ou outro em formato narrativo, mais documental, por assim dizer. E aí uma temporada para ser lançada no segundo semestre desse ano, né? Com esses episódios grandes e tal. E aí a gente não vai fazer como a gente fez na primeira temporada do Hebreu, que a gente fez uma série, né? Na segunda temporada a gente fez uma série temática, então os episódios estavam todos interligados, dialogando dentro de uma temática grande, né? Tipo, a primeira temporada lá, pluralidade religiosa no Brasil, depois teologias marginais, né? Agora a gente quer seguir com a dinâmica que foi também a dinâmica da última temporada de episódios independentes, né? Com temáticas independentes. Mas a gente também quer estrear, né? Idealizamos um quadro novo no Hebreu, que a Lia vai falar um pouco melhor pra gente qual é a ideia de como a gente pretende tocar essa novidade também no podcast. Então, mas mesmo a gente seguindo essa mesma lógica dos episódios mais longos, de mesa cast e tal, e narrativos, a gente entende que tanto existem pessoas que preferem episódios mais curtos, como também a gente sente uma necessidade de produzir um conteúdo mais imediato, de algum assunto latente que a gente queira comentar, ou mesmo de sugestões assim, de coisas da atualidade que as pessoas sempre pedem, assim, sempre aparecem alguns assuntos assim que a gente fica com vontade de comentar, mas a gente fica com medo de perder o timing do assunto, e aí virar fofoca velha. Então a gente pensou num quadro assim, bem meio que o Hebreu comenta, pra gente comentar as coisas, porque, né, a gente não bota defeito nas pessoas, a gente só comenta. Então a gente não cria os assuntos, a gente vai apenas comentar as coisas que acontecem, coisas que são relevantes, assim, e é bom que a gente pense para além da religião, porque o Hebreu, ele foca em religião, mas a gente acaba tratando, assim, outros temas que são afins, coisas que a gente acha importante, né? E aqui eu vou bater na tecla de que o nosso trabalho, independente da relevância relevância não, do tamanho que ele tenha tido, mas ele foi sim impactante, ele teve sim uma relevância no contexto pandêmico e também antes das eleições, né? Então vale a pena ressaltar isso, porque muitos dos assuntos que a gente falou eram assuntos que estavam em pleno debate, assuntos que eu, e acredito que Lidoma concorda comigo, são assim, deveriam fazer parte de um debate público e no sentido de informar. Então, quando a gente fala sobre tolerância, sobre convivência, sobre respeito, sobre conhecimento e alteridade, assim, no conhecimento do outro, né? Eu acho que a gente está falando de coisas muito básicas que a gente, como sociedade, fica devendo. Então, pensando nisso tudo, tentando agradar do crente ao ateu, nós estamos pensando também em produzir episódios mais curtos e num formato mais de comentários. E deixo aqui registrado que pra gente acho que é até mais difícil, é um desafio até mais complicado falar menos. Porque, por exemplo, aqui era pra ser um negócio rapidinho, mas a gente se empolga, a gente tem muita coisa pra falar e duas tagarelas juntos. Nós pensamos em episódios mais curtos, tipo
de uns 5 minutinhos, coisa rápida pra você ouvir tomando um banho ou lavando uma louça, assim, rapidinho. E que serão semanais. Então, você vai ter um gostinho de hebreu semanalmente. Olha aí que coisa boa. Você vai ter um gostinho e tenho certeza que você vai querer mais. E é isso, esse aqui é o merchan do Hebreu Comenta. É isso, né? Você vai ter o aperitivo, a entradinha e o prato principal. É tipo isso, né? Mas só complementando muito brevemente. A gente tem que ver a sobremesa. Sim, a sobremesa é só para assinantes. Mas só complementando muito brevemente o que Lia já colocou, né? Em síntese, a proposta desses drops que passarão a ser semanais, né? É que a gente, eu e Lia, a gente faça mesmo um trabalho de curadoria, né? De olhar para aquela semana, pensar uma notícia ou 2 notícias, né? Eu tô falando notícias porque a gente tá pensando que essa vai ser o nosso material de trabalho para esse quadro, né? Pensar uma notícia ou alguma ou 2 notícias que foram relevantes para aquela semana e que dialogam com o que a gente discute aqui no podcast e fazer um comentário breve sobre aquilo, né? A gente pontua isso desde o início do podcast, né? Eu sou antropólogo, ali é sociólogo, então é óbvio que aí entra também essa nossa leitura de cientistas sociais, né? De como esses temas estão repercutindo, o que a gente pode refletir a partir daí. E ocasionalmente pode ser que a gente convide alguém também para comentar uma notícia ou outra, né? Sim, o Hebreu tá de volta, né? Esse episódio basicamente era para dizer isso, para dizer para vocês que a gente tá voltando, que aconteceu muita coisa na nossa vida, que a gente precisou mudar a dinâmica do podcast, mas que a gente não pretende abandonar o podcast, encerrar esse projeto, por enquanto não. Então o Hebreu continua com a pegada de sempre, discutindo pluralidade religiosa, experiências de espiritualidades no plural e com tudo aquilo que se intersecciona com a temática da religião dentro da nossa sociedade, né? Com as contribuições importantes de um antropólogo, de um sociólogo. Agora, investindo também para além dos episódios maiores de MesaCast, que é a marca do Hebreu desde o início, mas trazer também com mais frequências, não só episódios narrativos, como a gente já sinalizou, né? Mas eu diria que episódios com uma pegada mais documental mesmo, como foi o que a gente produziu na última temporada, né? Então é por aí o que vocês podem esperar. Tem outras coisas também que a gente quer implementar e fazer, agora retomando o podcast, mas a gente vai contando para vocês nesse meio tempo a forma que a gente escolheu produzir os episódios daqui para frente, uma temporada por ano, é porque a gente quer continuar produzindo um conteúdo de qualidade, como a gente faz desde o início. Isso demanda trabalho, tempo, então tinha que ser nessa pegada, não dava pra ser diferente. A Rony não tá aqui participando da gravação, porque ela tá em Fortaleza, né? A Rony tá passando uma temporada no Ceará, porque a gata agora é mestranda também no programa de pós-graduação em artes lá na Universidade Federal do Ceará. E a Rony tá deixando a equipe do Hebreu, né? Por conta dessas demandas, trabalho, pós-graduação. Então a Rony, a princípio, não vai continuar com a gente na equipe. É isso, né, amiga? Um até breve. É isso. Pra quem tá ouvindo a gente. É um até breve. E assim, Rony não está participando. E eu gostaria de avisar que temos um chaveirinho, um mascote, que é o Arthur. Que o Arthur estará contribuindo. Tipo, tô usando o microfone aqui. Não sei se tá dando pra perceber pela qualidade do áudio. Mas eu estou com um microfone novo. Espero não ter grandes problemas com equipamentos. Com a chegada do Arthur, né? A gente vai contar com o apoio da locadora Salva. Um apoio singelo, com equipamentos, e vai rolar algum dia, eu sinto que Deus proverá, estou aqui profetizando que vai rolar uma gravação presencial no estúdio da Salva. Teremos aí um episódio especial no nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um aleluia e receba essa vitória. E é isso, a gente perde, mas a gente às vezes ganha também. Gostaria aqui de deixar o meu muito obrigado, locadora Salva, na pessoa do senhor Arthur Rodrigues, também conhecido como meu marido. É isso, gata. Como dizem lá na minha casa de santo, Oxum prospera suas filhas. Então é isso. Veio aí um apoio técnico e quiçá um patrocínio, né? Que assim seja. Então, lindezas, muito obrigado por terem parado aí pra ouvir a gente, né? Depois do ghost que a gente deu em vocês.
mas a gente ama ter a companhia de vocês, a gente ama esse projeto, ama estar aqui. E vamos aí, né? Reatar esse compromisso amoroso e bola pra frente, tá? Um cheiro, fiquem bem e até breve. E vão lá, falem com a gente lá no Instagram, sugiram lá, mandem as notícias que vocês gostariam que a gente comentasse, porque vem aí esse O Hebreu Comenta, a gente vai se encontrar toda semana. Um cheiro pra vocês, axé, paz e bem. Tchau, gente, até mais. Um cheiro.